Há um problema espiritual que, de maneira quase unânime, muitos preferem fingir que não existe. É como uma ferida silenciosa na alma, raramente mencionada em mensagens ou conversas, que dificilmente aparece em testemunhos e que pouquíssimos têm coragem de admitir diante de outros. Não é algo que se resolve ignorando. O Criador não fecha os olhos para isso, não faz vista grossa, nem trata como um detalhe sem importância. Pelo contrário, ele rejeita com firmeza, detesta profundamente e não apoia aqueles que dão espaço para esse mal. E a gravidade é ainda maior quando percebemos que essa falha tem sido uma das principais responsáveis pelo enfraquecimento espiritual de muitos nesta geração. O mais perturbador não se limita ao mundo fora das igrejas. Ele se esconde dentro das comunidades de fé, circula nos cultos, se mistura nos times de louvor, ocupa espaço no altar e até mesmo se manifesta na vida de líderes, pregadores, ministros e pessoas que acreditam estar espiritualmente sólidas. E por que isso passa despercebido? Porque não vem acompanhado de escândalo ou barulho. É um inimigo que age de forma sutil, sorrateira e enganosa. Ele se apresenta com aparência de espiritualidade, veste-se com a máscara da devoção e simula compromisso com Deus. Mas por dentro, sufoca a chama que mantém o coração vivo diante do Senhor, seca a fonte que alimenta a alma e afasta gradativamente a pessoa da verdadeira comunhão. O efeito é como um veneno que não age de uma vez, diminui a sensibilidade ao espírito, corta o vínculo com o Criador e deixa para trás apenas a casca de uma fé sem vida, uma rotina religiosa automática, que mantém a forma, mas perdeu o conteúdo. E é aqui que muitos se enganam. Não importa quantas atividades você assuma na igreja, quantos ministérios lidere, quantas músicas cante ou mensagens pregue. Mesmo que pratique jejuns longos, contribua com generosidade e pareça extremamente ativo. Se essa raiz estiver viva dentro de você, suas ações não encontram aceitação diante de Deus. Sua adoração não sobe, suas orações não encontram resposta, e seus sacrifícios não produzem prazer algum ao Senhor. E não é apenas que ele deixe de ouvir. A própria Escritura revela que ele pode se opor a quem abriga isso no coração. Imagine por um instante o peso dessa realidade. O Deus que deveria estar a seu favor, fechando as portas do céu sobre você. Não porque deixou de amar, mas porque existe algo em seu interior que ele, por sua santidade, não pode abençoar. Nesse estado, as palavras ditas no momento de oração parecem bater no teto. Os louvores soam vazios e a vida espiritual perde o brilho, se tornando apenas repetição e cansaço. O mais triste é que poucas vozes estão alertando sobre isso. É muito mais comum encontrar mensagens sobre conquistas, bênçãos, sonhos realizados e prosperidade do que confrontos diretos com a alma. É mais confortável alimentar expectativas agradáveis do que expor aquilo que precisa ser corrigido. Mas essa não é a proposta de hoje. O que vamos tratar aqui exige coragem para ouvir e disposição para mudar, porque o que você vai descobrir pode estremecer completamente a forma como você vive sua fé. Se você acredita que esta mensagem vai tocar seu coração, eu te incentivo a se inscrever no canal e deixar o like para receber mais conteúdo que fortaleça sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precise. Seja um canal de bênção. Prepare-se para receber verdades que talvez nunca tenha escutado. Vamos aprofundar nas raízes do que tem travado seu crescimento espiritual. Entender por que a sensação de estagnação se instalou. Porque as respostas às suas orações parecem não vir e por que, apesar de todo o esforço, persiste um vazio que não desaparece. E o mais importante, existe uma saída. Há esperança para quem decide agir, mas ela exige quebrantamento, decisão firme e passos concretos. Se o seu desejo é romper com a superficialidade, abandonar a religiosidade sem frutos e viver o Evangelho de forma genuína, na descrição deste vídeo você encontrará um caminho para isso. Um treinamento feito para moldar discípulos com propósito. Pessoas preparadas para representar o reino com autenticidade e poder, que não querem brincar de ser igreja, mas sim viver uma fé real e transformadora. Respire fundo e mantenha-se alerta. O que você está prestes a ouvir tem o poder de transformar o rumo da sua eternidade. E sabe qual é a parte mais inquietante? Esse mal não nasceu nos tempos modernos, não é fruto das últimas décadas ou de mudanças culturais recentes. Ele está enraizado na história da criação, no próprio início da rebelião contra o Criador.
Foi exatamente essa mesma semente de destruição que provocou a queda do primeiro ser criado por Deus nos céus. Um anjo de brilho indescritível, revestido de glória e beleza, foi corrompido por dentro, tornando-se opositor do Altíssimo. Sim, esse foi o mesmo veneno que transformou Lúcifer naquele que hoje conhecemos como o adversário das nossas almas. E desde aquele dia, essa sombra não parou de agir. O mais chocante é que, ao contrário do que muitos pensam, ela não se limita ao mundo distante de Deus. Sua ação se concentra, muitas vezes, justamente no meio daqueles que afirmam segui-lo. O que torna essa falha tão perigosa é a sua habilidade de se esconder, de se disfarçar de algo aceitável. Não surge em manchetes por causa de escândalos visíveis, não se apresenta através de vícios explícitos, nem se manifesta nos comportamentos que costumam ser facilmente condenados. Você não vai encontrá-la no cheiro de bebidas, no uso de substâncias proibidas, na maneira provocante de se vestir ou em festas carregadas de excessos. Não. Ela é mais sutil que isso. Sua força está na capacidade de penetrar na parte mais profunda da alma. Ela se instala no pensamento, corrói as intenções do coração, aparece no jeito de olhar para os outros, na forma de julgar, no peso dado à própria opinião. Vive naquele sentimento oculto de superioridade, naquela ideia de se considerar mais correto, mais santo, mais puro ou mais fiel do que os demais. É justamente nesse orgulho silencioso que o inimigo encontra seu maior terreno de vitória. Enquanto muitos cristãos gastam energia combatendo pecados visíveis, como imoralidade, traição, vícios e abusos, essa raiz cresce dentro de pessoas aparentemente firmes, comprometidas e ativas na fé. Ela se espalha por comunidades inteiras, se infiltra em equipes ministeriais, sobe aos púlpitos e se aloja no coração de líderes que acreditam estar no caminho certo, mas que na verdade se afastaram sem perceber. É como um câncer espiritual mascarado de convicção, que age com julgamento, orgulho e uma cegueira que impede a autocrítica. Em um de seus confrontos mais diretos, Jesus olhou nos olhos dos fariseus, homens respeitados como autoridades religiosas de sua época, e declarou algo que ressoou como uma sentença. Vocês são como sepulcros pintados de branco. Por fora, aparência impecável, zelo religioso, postura de santidade. Por dentro, vazio, corrupção e morte espiritual. Imagine ouvir isso, vindo diretamente da boca do Filho de Deus, sem rodeios nem suavizações. E o detalhe mais impressionante, Jesus não estava falando com pessoas distantes da fé. Ele se dirigia aos que ensinavam as Escrituras, aqueles vistos como referência espiritual, a elite religiosa de sua geração. Essa mesma influência que Jesus denunciou continua viva hoje. Não ficou presa ao passado, está ativa, agindo em pleno século XXI, em igrejas com agendas cheias de atividades, mas vazias de presença real de Deus. Esconde-se atrás de microfones, em discursos bem ensaiados, em músicas que impressionam pela técnica mas carecem de unção verdadeira. Está no meio de intercessores, pregadores, líderes e voluntários. E, sem perceber, pode estar em você ou em mim. Esse mal anestesia a consciência, endurece o coração, extingue o fogo da paixão por Deus e destrói a intimidade com o Espírito Santo. Mesmo assim, a pessoa continua executando suas funções, participando, cantando, pregando, liderando, mas no piloto automático, uma caminhada cristã sem vida, sem frescor, sem a presença que transforma. Talvez, enquanto ouve estas palavras, esse veneno já esteja atuando dentro de você. Silencioso, invisível aos olhos humanos, mas ativo e constante. Sua estratégia é cruel. Não derruba de uma vez, não afasta da congregação de imediato, não provoca uma negação repentina da fé. Ele mantém você presente fisicamente, mas esvaziado espiritualmente. A alma seca, o espírito desconectado, e a chama da fé se apagando pouco a pouco. Sem perceber, você perde a fome pela presença de Deus, a sede por sua palavra desaparece, a sensibilidade à voz do Espírito se reduz até quase sumir. É assim que muitos, achando que permanecem firmes, já estão vivendo no limite da estagnação espiritual. E o mais alarmante é que tudo isso acontece enquanto você continua acreditando que está bem, que está firme na fé, que está seguro, que está no lado certo da história. Esse mal tem um poder perigoso, distorce sua percepção, fazendo com que você não consiga olhar com sinceridade para dentro de si.
Ele redireciona seu foco para os erros dos outros, para os deslizes do próximo, para as falhas alheias. Faz de você um especialista em apontar dedos, em comentar, criticar, murmurar e julgar. Mas, ao mesmo tempo, vai cegando seus olhos para a deterioração espiritual que já se instalou dentro do seu próprio coração. Produz uma falsa sensação de superioridade, a ideia de que você é mais justo, mais consagrado, mais digno, enquanto, na realidade, por dentro, está se desfazendo espiritualmente. E aqui vai uma verdade crua, desconfortável, porém necessária. É um mal silencioso que já destruiu a trajetória de inúmeros líderes e servos sinceros no passado. É a causa oculta por trás da queda de ministérios que pareciam inabaláveis, o motivo pelo qual chamados poderosos foram sepultados em silêncio, e vozes que antes ecoavam com autoridade espiritual agora não passam de ecos apagados. Ele está levando pessoas que frequentam a igreja, que participam de cultos, que aparentam vida cristã ativa, diretamente para longe de Deus. E o mais assustador é que muitas nem sequer suspeitam disso. Sabe por que é tão enganoso? Porque não chega anunciando a própria presença. Não faz escândalo. Não provoca choque imediato. Ele vai minando a sua intimidade com Deus de maneira gradual, quase invisível. Sem que perceba, o céu sobre sua vida se fecha. As orações parecem perder a força. A adoração perde o peso da sinceridade. O serviço que antes era um ato de amor se torna algo vazio e rejeitável diante do trono celestial. E, mesmo assim, você continua acreditando que está cumprindo a obra de Deus, que está no caminho certo. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia, registradas no livro de Apocalipse, revelam exatamente esse tipo de auto-engano. Você diz: sou rico, estou bem, não me falta nada, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O problema não era um pecado evidente aos olhos humanos. Era algo interno, profundo, devastador. Uma ilusão perigosa que alimentava o orgulho e a autossuficiência, enquanto a pessoa, por dentro, estava espiritualmente arruinada. E eu te pergunto com toda seriedade: quantos hoje estão vivendo assim? Quantos estão certos de que estão fortes, mas estão quebrados por dentro? Quantos acreditam estar de pé, mas já caíram há muito tempo? Quantos se sentem cheios, mas na verdade estão vazios? Quantos pensam estar trilhando o caminho correto, mas já se desviaram completamente sem sequer notar? Tudo isso por causa de um pecado silencioso, muitas vezes ignorado pelos crentes, mas completamente detestado pelo Senhor. O que torna essa realidade ainda mais grave é que ela não apenas corrói sua vida espiritual agora, no presente, mas também ameaça seu destino eterno. Não apenas seca sua alma hoje, como constrói uma condenação futura enquanto você ainda se convence de que está indo para o céu. E entenda algo de uma vez: Deus não se impressiona com a frequência com que você comparece aos cultos. Ele não se deixa comover pelo som da sua voz no coral. Não se deslumbra com a eloquência das suas pregações. Não se move por jejuns ou ofertas se o seu coração estiver contaminado. O Senhor não é enganado por aparência. Ele investiga as intenções mais profundas. E se encontrar esse veneno espiritual em seu interior, tudo o que você faz se torna infrutífero. São obras mortas. Uma adoração vazia, sem peso eterno, sem valor real diante dele. E preste atenção no que vou te dizer: enquanto esse mal tiver espaço na sua vida, Deus se opõe diretamente a você. Sim, é isso mesmo. O próprio Criador resiste. Ele fecha portas. Ele bloqueia os céus. Ele não recebe a sua adoração. Não ouve as suas orações, não aceita os seus sacrifícios, porque não há tolerância divina para com esse pecado. O Senhor o abomina, rejeita e combate. E a tragédia é que ele não se apresenta como uma rebelião aberta ou como uma negação direta da fé. Não. Ele se disfarça com perfeição, vestindo a máscara da espiritualidade. Quer entender de que forma esse mal opera? Ele aparece quando você começa a acreditar que é mais maduro espiritualmente do que os outros. Quando a palavra de Deus, que deveria ser fonte de vida e restauração, passa a ser usada como arma para julgar. Quando o olhar para o próximo é de cima para baixo. Quando a crítica se torna um hábito leve e frequente. Quando as conversas são marcadas por murmuração, e as opiniões se tornam sentenças como se você fosse o juiz supremo. Quando as comparações sempre colocam você no topo,
como se fosse o mais fiel, o mais puro, o mais santo, enquanto, na verdade, o seu coração já está sendo corroído por dentro. Assim, sem perceber, você se transforma exatamente naquilo que Jesus mais confrontou durante o seu ministério terreno: um fariseu moderno, um religioso que sabe citar textos bíblicos, que domina a doutrina, que executa a liturgia com perfeição, mas que perdeu o mais precioso de tudo: a presença de Deus. Perdeu a humildade que gera quebrantamento, a doçura que reflete o caráter de Cristo, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Perdeu o desejo ardente pelo eterno. A partir desse ponto, a vida espiritual se reduz à aparência. O culto se torna um compromisso social. A oração se transforma em palavras soltas que parecem não passar do teto. O louvor se torna apenas som. A leitura bíblica vira rotina, mas sem revelação. Não há mais vida, não há fogo, não há presença. E a causa é direta: esse veneno espiritual já começou a matar a pessoa internamente. É um processo lento, silencioso, mas implacável, como uma gangrena invisível que se espalha até tomar todo o ser. Estamos falando de um pecado que a maioria ignora, mas que o próprio Deus declara rejeitar com veemência. E se, ao ouvir isso, a sua primeira reação for pensar: isso não se aplica a mim, então é aí que mora o perigo. Porque um dos sinais mais claros de que ele já está enraizado em alguém é exatamente a incapacidade de reconhecê-lo. Talvez agora mesmo você sinta um aperto no peito, uma inquietação na alma, uma sensação de peso que não sabe explicar. Não despreze isso, não é acaso. É o Espírito Santo agindo, cercando você, chamando para um confronto antes que seja tarde. Esse mal não poupa ninguém. Não importa se você tem décadas de caminhada na fé, se ocupa um cargo de liderança, se prega, se canta ou se lidera ministérios. Ele se infiltra com maestria no coração de quem acredita estar firme, de quem pensa já saber o suficiente, de quem presume estar na verdade absoluta. Esse pecado se alimenta de comparação e julgamento. Cresce na crítica, respira na arrogância e encontra morada naqueles que vivem medindo a espiritualidade alheia, decidindo quem merece estar na igreja e quem não é digno. Tudo isso enquanto, no próprio interior, a vida espiritual está morta e a pessoa nem se dá conta. O mais terrível é que, muitas vezes, essa pessoa permanece de pé diante da congregação. Levanta as mãos, canta, se emociona, chega a pregar com eloquência, mas o céu permanece fechado. Deus não recebe, não ouve, não aprova. Há uma barreira invisível entre ela e o Senhor. Um muro construído com tijolos de orgulho, vaidade e justiça própria. E esse muro não cai com cargos, nem com discursos bem elaborados, nem com tradição. Ele só desmorona diante do arrependimento genuíno. E isso não é um exagero. Está registrado nas Escrituras. A carta de Tiago, capítulo 4, verso 6, declara: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso significa que não é apenas um afastamento, é oposição direta. O próprio Deus se levanta contra quem abriga esse orgulho espiritual. Ele se torna o bloqueio, o impedimento, o obstáculo para que suas orações, sua adoração, seu ministério e seus planos avancem. É assim que se explica por que tantas pessoas, mesmo dentro da igreja, vivem frias e vazias. Perderam o fogo, a sensibilidade, a fome por Deus, mas mantêm o título, o cargo, o uniforme. Vestem a roupa da fé, mas o coração está desligado. Acham que seguem a direção do Senhor, mas caminham por conta própria. E o mais doloroso, o Espírito Santo já se afastou há muito tempo, e elas ainda não perceberam. E sabe o que torna tudo ainda mais impressionante? Se Deus não tivesse conduzido você até esta mensagem hoje, talvez nunca percebesse essa realidade. Talvez só fosse se dar conta quando já não houvesse mais tempo para mudar. Por isso, é necessário ouvir o que vou dizer de forma direta, sem enfeites, sem suavizar, sem anestesia espiritual. O pecado que mais corrói a vida dos cristãos, aquele que o Senhor mais abomina, é o orgulho. Sim, orgulho. A altivez travestida de fé. A justiça própria disfarçada de zelo. A vaidade camuflada em aparência de santidade. A prepotência religiosa que alimenta a falsa ideia de que você é mais espiritual, mais digno, mais puro e mais correto que os demais.
É exatamente essa raiz venenosa que levou à ruína o mais belo e resplandecente dos anjos. Não foi traição conjugal, não foi violência, não foi mentira. Foi orgulho. O relato é claro. Lúcifer olhou para si mesmo e contemplou sua própria beleza, sua grandeza. Tomado por soberba, disse em seu íntimo: subirei, serei como o Altíssimo. Foi essa arrogância, esse desejo de se colocar no mesmo nível do Criador, que o lançou para fora da glória celestial. Desde então, qualquer coração que abriga o mesmo veneno espiritual se coloca em oposição direta ao reino de Deus. E aqui está algo que deveria estremecer qualquer um. Deus perdoa quem se arrepende de pecados como adultério, roubo, homicídio, mentira, prostituição, traição, vícios e tantos outros. Mas as Escrituras não afirmam que ele perdoa o soberbo. O que a Bíblia declara é que ele resiste ao soberbo. Você entende o peso disso? Não significa apenas que o Senhor se entristece ou se decepciona. Quer dizer que ele se levanta contra você. O próprio Deus se torna um opositor. Ele bloqueia, ele fecha as portas, ele impede o avanço, ele silencia o céu sobre sua vida. E é justamente por isso que hoje vemos templos cheios, mas com corações vazios, cultos lotados, mas compostos por pessoas mortas espiritualmente. Enquanto houver orgulho, não há espaço para a presença de Deus. Ele não habita, não fala, não se manifesta e não age em meio a um coração altivo. Porque o orgulho ergue um muro que separa a alma do céu, e esse muro não pode ser transposto por esforço humano. E como esse orgulho se mostra? Ele surge quando você começa a medir a fé dos outros como se fosse padrão de comparação. Quando acredita que sabe mais, que ora melhor, que é mais ungido, mais santo, mais fiel. Ele se esconde nas críticas repetidas, nas comparações constantes, nas conversas carregadas de murmuração. Aparece no desprezo mascarado de discernimento espiritual, na arrogância vestida de zelo pela verdade, nos lábios que cantam louvores, mas também julgam, que pregam compaixão, mas carregam o sentimento de superioridade. E se neste momento você reconhece que esse veneno está ativo no seu interior, isso é sinal do amor de Deus por você. Porque Ele está trazendo luz, confrontando, revelando e sacudindo sua vida para que haja arrependimento antes que seja tarde demais. Mas se você escolher ignorar o que acabou de ouvir, se fechar o coração e achar que essa palavra não tem relação alguma com a sua vida, é bem possível que já esteja espiritualmente apagado e nem tenha percebido. Preste atenção agora, não há mais como se esconder da verdade. Você pode até encerrar este vídeo, agir como se nada tivesse acontecido, voltar à sua rotina no piloto automático, mas a semente já foi lançada no seu interior. E a partir daqui só existem dois caminhos: permitir que seu coração seja quebrantado diante de Deus ou deixar que o orgulho conduza sua alma para a condenação eterna. Isso é sério, muito sério. A realidade é dura. O orgulho é uma das maiores portas para a perdição, e ao mesmo tempo, um dos pecados mais fáceis de ser ignorados. Ele não chega de forma escandalosa, ele se infiltra. Ele se mascara, ele se veste de religiosidade. Se esconde atrás de uma capa de espiritualidade exemplar. Pode até usar a Bíblia, o conhecimento doutrinário, a liturgia e as funções ministeriais como disfarce, enquanto vai drenando sua intimidade com o Criador, apagando a sensibilidade ao Espírito Santo e matando, pouco a pouco, a fome pela presença dele. E o mais assustador é que a maioria nem percebe que isso está acontecendo. E sabe quando muitos vão acordar? No dia do juízo, diante do trono branco. Quando ouvirem palavras que cortarão como uma espada: afaste-se de mim, você que praticou a maldade. Eu nunca o conheci. Muitos acharam que estavam salvos. Serviram na igreja, cantaram nos cultos, pregaram, ajudaram, organizaram eventos, mas no fundo, tudo foi movido pelo ego, pela imagem que queriam passar, pelo status de espiritualidade, pelo orgulho. Nunca foi por amor genuíno a Deus. Mas hoje, o céu se abriu. O Espírito Santo está diante de você, confrontando sua alma. Está falando alto e claro: ainda há tempo. Abra seu coração. Desça do seu pedestal. Esvazie-se de si mesmo. Arranque esse orgulho antes que ele destrua o que você é por dentro. E eu preciso te perguntar: quantos cultos mais você vai precisar para se arrepender? Quantas mensagens como esta ainda vai ouvir antes de se prostrar em quebrantamento?
Quantos sinais Deus ainda terá que te enviar, antes que Ele feche a porta? Sim, a porta da graça continua aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. E quem tiver ouvidos espirituais, que ouça atentamente o que o Espírito diz à igreja neste momento. Se essa palavra mexeu profundamente com você, foi porque Deus quis. Foi amor. Foi cuidado. Foi misericórdia. Ele te ama tanto, que prefere te sacudir agora, do que te perder para sempre. Por isso, não saia deste vídeo sem se inscrever neste canal. Aqui não existe discurso superficial para massagear ego. Aqui você vai encontrar a verdade nua e crua, confronto baseado nas Escrituras, e uma voz profética para aqueles que querem despertar de verdade e viver o Evangelho com intensidade e fidelidade. E se você quer ir além, se deseja ser treinado, moldado e fortalecido para viver uma vida cristã autêntica, firme, cheia de poder e marcada pela presença de Deus, o link para a formação de discípulos está na descrição. Mas atenção, só clique se estiver disposto a renunciar a si mesmo, porque seguir a Jesus custa tudo. Que o Senhor quebre seu orgulho, restaure sua essência e levante sua vida, antes que seja tarde demais.